Olá, cinéfilo, eu sou Márcio Salem, crítico de cinema, editor do Cinema com Crítica. Nós estamos nesta semana de documentários, tentando procurar aquelas pedras preciosas que estão escondidas na Netflix, na Amazon Prime, e talvez tenham passado despercebido de você neste ano de 2020, sobretudo no final do ano de 2020. Hoje eu vou falar para vocês sobre Vozes que Inspiram. Diferente do que tratamos ontem, é um filme na realidade. É um filme que relata e documenta uma competição de monólogos inspirada na obra de August Wilson. Mas a gente precisa primeiro aqui fazer um grande parêntese. O August Wilson, ele é um teatrólogo, foi um teatrólogo, um artista que faleceu em 2005, responsável por um decálogo de peças em que pôde relatar a experiência negra nos Estados Unidos ao longo de 10 décadas. Ou seja, cada uma de suas obras corresponde a uma década específica em que o ator procura capturar a essência da época, as dificuldades daquela época e tudo aquilo que envolve, tudo aquilo que aflige o homem e a mulher negro dentro dos Estados Unidos. Chegou ao conhecimento assim da ampla maioria do público com a adaptação de Um Limite Entre Nós, indicada a Oscar e que rendeu o prêmio para Viola Davis. O filme adaptado da obra de August Wilson, dirigido pelo Denzel Washington e também estrelado, seria acompanhado há alguns anos pela Voz Suprema do Blues, também estrelado pela Viola Davis e agora com o recém-falecido saudoso Chadwick Boseman. Cada um desses filmes, como a gente pode perceber se você já assistiu, cada um deles, eles têm estruturas interessantes em como eles evitam, pelo menos estes filmes em particular, eles evitam os elementos raciais propriamente ditos, então nós não vemos aquele racismo explícito nas telas, mas nós enxergamos a estrutura racista que entra por dentro das raízes da narrativa e afeta diretamente, substancialmente, a experiência dos seus personagens em se autodeterminar, em exercer aquilo que sonham, em demonstrar seus amores e tanto mais. Vozes que Inspiram, portanto, pega a obra desse artista e a entrega a estudantes, a jovens negros e jovens negras estudantes, para que possam interpretar nos palcos os textos de August Wilson. É um desses filmes de competição que deixa sempre a gente com uma pulga atrás da orelha, porque nós acompanhamos não apenas um, mas 6 destes estudantes, e esses estudantes nós vamos acompanhando-os até a final, que acontece na Broadway. E a gente sempre fica aquilo, poxa, mas como será que o diretor adivinhou quem eram os finalistas? Ou será que ele acompanhou todas aquelas pessoas? Ou será que já na final ele tentou obter imagens de arquivo daqueles finalistas específicos? Então a gente fica acompanhando essa dinâmica de competição que é interessante dentro do gênero documentário, dentro do filme documentário. E mais ainda, a gente tem uma certeza, e essa certeza é manifestada pelo Denzel Washington e pela Viola Davis, que também são entrevistados do filme, que aquela competição não é necessariamente para escolher um vencedor, mas é uma competição para empoderar aqueles jovens através da obra de August Wilson. Então, à medida que estes rapazes, essas garotas, eles começam a estudar os seus textos, eles começam a desenvolver suas aptidões em relação aos textos, e nós conseguimos enxergar na tela esse desenvolvimento e amadurecimento dos jovens, nós também percebemos que ganhar é o menos importante. E embora haja o elemento da vitória dentro do documentário, afinal de contas nós estamos dentro de um documentário sobre competições e existem algumas exigências de gênero em relação a isso, ele acaba sendo diminuído, acaba sendo reduzido, acaba sendo atenuado para que a gente se concentre no que há de mais importante. E a importância do documentário está em pegar esse artista negro, August Wilson, e mostrar como é tão relevante analisar tudo aquilo que ele produziu ao longo de sua vida. E o último de seus trabalhos ele já produziu no câncer terminal, optando em não usar remédios e não usar medicamentos que retardassem a doença, para que pudesse viver aquele momento, mesmo com muita dor e agonia, produzir o que ele faria de melhor.
É um documentário bonito, diferente do documentário que eu trouxe ontem, a minissérie Charles levou ao final. É um documentário edificante, é um documentário que dá certo orgulho de nós assistirmos aquela trajetória daqueles jovens e saber que na história do teatro norte-americano existiu também um autor negro que entendeu muito bem a história de sua etnia dentro de um país que muitas vezes é hostil à sua presença. Vale muito a pena você assistir A Vozes que Inspiram, que está disponível na Netflix.